Um vídeo secreto de Roswell com imagens de destroços e até corpos de alienígenas aparece do nada nos arquivos nacionais do governo americano. Parece roteiro de filme, né? Mas a notícia é real e surgiu agora, acendendo novamente o debate sobre o caso ufológico mais famoso de todos os tempos. Será que depois de tantas décadas de especulação, negações e teorias da conspiração, finalmente temos uma prova concreta? Uma imagem que muda tudo? O vídeo tem quase 22 minutos e foi carregado discretamente, quase como se não quisessem que a gente visse. Mas a internet, meus queridos, ela não perdoa. As imagens caíram na rede e o caos foi instalado, como sempre, né? A foto principal, uma imagem em preto e branco, mostra uma cratera gigantesca, destroços espalhados por todo lado. E o mais bizarro, algo que muita gente está apontando como sendo, acredite, um corpo alienígena caído ali no canto direito. E o interessante é que essa cena bate exatamente com o depoimento de uma das principais testemunhas da época, o Major Jesse Marcel, o cara que foi lá e recolheu os destroços em 1947. Ele descreveu uma área enorme, cheia de pedaços de metal, partindo de um único ponto de impacto que deixou uma marca funda na Terra. Olha só, hein? É de arrepiar, não é mesmo? Agora, a grande pergunta é: será que essas são as primeiras fotos reais do local do acidente? E o mais importante, o que diabos é aquela forma escura na imagem? Prepare-se, porque a gente vai analisar isso a fundo e tentar entender se estamos diante de uma revelação histórica ou só mais uma peça nesse quebra-cabeça sem fim. O vídeo misterioso e as provas. Vamos lá, para entender essa história direito, a gente precisa dissecar esse vídeo. Ele se chama O Incidente de Roswell e é a mistura de fotos antigas e filmagens, tudo tirado de fontes já conhecidas, como livros e revistas sobre OVNIs. O vídeo começa mostrando a capa de um livro chamado O Relatório Roswell, Fato versus Ficção no Deserto do Novo México. Esse livro, publicado em 1995, foi uma tentativa do governo de dar um ponto final na história, dizendo que tudo não passava de restos de um projeto secreto. Mas é no final do vídeo que a coisa fica séria, viu? É lá que aparece a tal foto da cratera, uma imagem granulada, em preto e branco, que mostra um cenário de pura destruição. Os entusiastas da ufologia foram à loucura, dizendo que a semelhança com os relatos das testemunhas é impressionante. O Major Marcel, por exemplo, falou na época que os destroços eram de um material leve, mas extremamente forte, que não derretia, que não esquentava e não podia ser perfurado. Além disso, ele mencionou que os pedaços se espalharam numa área em formato de triângulo, com uns 200 a 300 pés de largura, o que dá quase uns 90 metros, e um comprimento de 3/4 de milha, ou seja, mais de 1 quilômetro. É muita coisa, cara. E aí vem o detalhe que está deixando todo mundo intrigado: a suposta criatura. Num dos cantos da imagem da cratera, há uma forma escura e alongada. Muitos usuários nas redes sociais estão apontando e dizendo: é um Grey, um alienígena cinza, no vídeo oficial do local do acidente. Isso reforçaria outro relato do passado, do próprio Major Marcel, que disse ter ouvido que o piloto da aeronave, um capitão, Henderson, tinha visto muito mais do que só destroços. Ele poderia ter visto os restos mortais da tripulação. Tipo, imagina só, a foto não só mostraria a nave extraterrestre, mas também um de seus ocupantes. Se isso for verdade, é uma das maiores revelações da história da humanidade, escondida num vídeo enviado discretamente para um arquivo público.
Mas calma, ainda tem muita coisa pra gente descobrir aqui, viu? A versão oficial e o projeto Mogul. Agora vamos para o outro lado da moeda, a versão oficial, porque, como sempre, o governo tem uma explicação para tudo, né? Logo depois que a notícia do disco voador estourou em 1947, com o jornal local Roswell Daily Record, publicando aquela manchete icônica, né? Roth captura disco voador em rancho na região de Roswell. O Departamento de Guerra em Washington correu para desmentir. Eles disseram que os destroços eram, na verdade, restos de um balão meteorológico. E décadas depois, nos anos 90, eles reforçaram essa história com o tal relatório Roswell, o mesmo livro que aparece no vídeo. Segundo eles, não era um balão qualquer, e sim parte de um programa militar ultra secreto chamado Projeto Mogul. E o que era esse Projeto Mogul? Basicamente, entre 1947 e 1949, os militares americanos usavam balões de alta altitude equipados com microfones super sensíveis para tentar captar ondas sonoras dos testes de bombas atômicas que a União Soviética fazia do outro lado do mundo. Era tecnologia de espionagem de ponta para a época. Uma investigação militar de 1994 concluiu que os pedaços encontrados em Roswell eram muito provavelmente partes de um desses balões do projeto Mogul que caiu. E o vídeo que apareceu agora nos arquivos nacionais parece ser basicamente um material de apoio, sabe? Um B-roll, como a gente chama no audiovisual, feito para ilustrar esse relatório de 1995. Ou seja, as imagens de equipamentos, balões e até a cratera não seriam do incidente real de Roswell, mas sim imagens genéricas usadas pelo governo para montar sua narrativa. Então, segundo essa lógica, a cratera poderia ser de qualquer outra queda de aeronave ou até mesmo um teste de explosivo. Faz sentido, né? Mas ainda assim, fica aquela dúvida, não fica não? Farsa, pareidolia ou vazamento controlado? Aqui a coisa começa a ficar mais complexa, porque nem todo mundo comprou essa versão de que é só material de arquivo sem importância, sabe? O especialista em OVNIs Mark Lee, por exemplo, deu uma entrevista dizendo que a imagem da cratera provavelmente foi incluída só para gerar mais intriga. Na opinião dele, ou é uma farsa ou algo do tipo. Ele diz: só porque foi adicionado aos arquivos nacionais não lhe dá validação científica. Se saísse como uma liberação dos militares ou do Congresso, eu levaria muito mais a sério. E sobre o suposto corpo alienígena? Lee acha que é um caso clássico de pareidolia. Pareidolia, para quem não sabe, é aquele fenômeno psicológico que faz a gente ver rostos e formas familiares em coisas aleatórias. Tipo ver um animal numa nuvem, ou o rosto de Jesus numa torrada, sabe? Nosso cérebro é programado para reconhecer padrões e às vezes ele exagera. Então, aquela mancha escura poderia ser apenas uma sombra, uma rocha, qualquer coisa, né? E nossa mente completa o resto. Por outro lado, tem uma galera que acredita numa teoria mais, digamos, conspiratória. O pesquisador de OVNIs Grant Cameron, por exemplo, defende a ideia de que às vezes o governo solta informações verdadeiras de forma controlada, o que eles chamam de divulgação gota a gota. É como colocar uma agulha no palheiro de propósito, sabe? Eles liberam uma informação real no meio de um monte de coisas falsas ou sem importância, só para ver a reação do público e ir nos acostumando com a ideia. Se for isso, esse vídeo nos arquivos nacionais pode ser mais uma dessas gotas, um teste, sabe? Eles jogam a isca e ficam observando de longe.
É uma teoria interessante, né? Porque explica por que uma informação tão bombástica apareceria de forma tão discreta e dentro de um contexto oficial que teoricamente desmente tudo. É o jogo duplo perfeito. Eles podem negar tudo dizendo que é só material de arquivo do relatório de 95, mas ao mesmo tempo a mensagem foi enviada, né? E a gente fica aqui tentando decifrar o código. E aí, o que vocês acham? Pareidolia? Material de arquivo ou uma mensagem secreta do governo, hein? Vai saber, né? No final das contas, meus queridos, esse vídeo nos arquivos nacionais serve para jogar ainda mais lenha na fogueira de Roswell, né? De um lado, temos a versão oficial de que tudo não passa de um mal-entendido envolvendo um projeto de espionagem da Guerra Fria, o Projeto Mogul, e que esse vídeo é só uma compilação de imagens de arquivo para ilustrar essa história. Do outro lado, temos imagens que parecem bater com os relatos das testemunhas oculares, inclusive com a possibilidade de mostrar não só os destroços, mas também um dos tripulantes da nave. E temos as teorias de que isso pode ser uma farsa bem elaborada, um caso de pareidolia coletiva ou até mesmo um vazamento controlado de informações. O fato é que Roswell continua sendo o maior de todos os mistérios ufológicos e cada nova prova que aparece só torna a história mais fascinante e complexa. O que realmente aconteceu naquele deserto em 1947? Talvez a gente nunca tenha 100% de certeza, ou talvez a verdade esteja sendo liberada aos poucos, gota a gota. Eu quero saber a sua opinião. O que vocês viram naquela imagem? Uma rocha? Uma sombra? Ou um ser de outro mundo? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história toda, tá? Vamos conversar sobre isso. Eu particularmente não consegui ver nada ali, mas tem muita gente que viu, tá? E se você curtiu essa análise, não esquece de deixar aquele like aí para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, porque sempre tem um assunto novo e intrigante por aqui, tá? Aproveita também e dá um hype nesse vídeo para ajudar a espalhar a mensagem. E para quem quer fazer parte da nossa comunidade exclusiva no Discord e ter acesso a conteúdos extras, considere se tornar um membro do canal, beleza? E claro, eu quero te ver por aqui em um próximo vídeo. Então, até mais!